Os anjos de Deus. Os anjos são espíritos criados por Deus, imortais. Lucas 20:36. Para com ele habitarem a dimensão espiritual, serem seus ministros e o adorarem. Hebreus 1, 6, 7. Possuem a capacidade de se materializarem. Os anjos, embora sendo espíritos, têm a capacidade de se materializarem. Na passagem de Gênesis 18, 1, 2, o próprio Senhor se materializou junto com outros dois anjos. Gênesis 18, 2, 2 ou 19, 1. Tomando figura humana, a ponto de comerem pão, coalhada e carne, e beberem leite. Em Gênesis 18, 6, 8. Possivelmente são assexuados. Sobre os anjos, Jesus revelou que não se casam e não se dão em casamento, fazendo-os supor que são assexuados, ou seja, não há anjo masculino ou anjo feminino. Mateus 22, 30. As classes angelicais. Os anjos são divididos em classes, exercendo diferentes níveis de autoridade. Uns são chamados de arcanjos, outros de querubins, outros de serafins, e ainda há outros que são chamados simplesmente de anjos. Os arcanjos, o único arcanjo cujo nome é revelado pela Bíblia é Miguel, em Judas 1,9. Isso, contudo, não nos permite dizer que Miguel seja o único arcanjo e que nem seja o líder de todos os anjos, pois o livro de Daniel apresenta-o como sendo um dos primeiros príncipes, Daniel 10, 13, e não o primeiro príncipe. A Bíblia dá a entender também que um arcanjo irá convocar os anjos para a vinda de Jesus, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16. Os anjos trabalham em favor dos crentes. Os serafins, por sua vez, são anjos que aparecem associados a uma intensa adoração e ao louvor a Deus. Isaías 6, 2, 3. Os querubins estão associados à glória de Deus, quando sobre eles fala a palavra, em Êxodo 25, 19, em Salmo 18, 10, Ezequiel 9, 3 ou 10, 4. Lúcifer, antes de cair em iniquidade e ser expulso do céu, passando a ser conhecido como diabo, era um querubim. Ezequias 28, 14 e 16. E, por fim, nós temos os seres angelicais, que a Bíblia simplesmente chama de anjos, em Salmos 148, 2. Os anjos trabalham em favor dos crentes. A primeira vez que a Bíblia menciona a existência com essa missão é na passagem de Gênesis 18 e 19. Ali, depois de ter estado com Abraão, os anjos se apresentam como mensageiros a Ló, advertindo sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, 15. No Novo Testamento, igualmente, os anjos seguem servindo como mensageiros, como no caso de Filipe, em Atos 8, 26, e da anunciação do nascimento de Jesus, Lucas 2, 10 a 14. Os anjos são protetores. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. A proteção dos anjos não é somente defensiva, mas também ativa. A igreja primitiva cultivava essa fé, parecendo que acreditava, inclusive, que o anjo protetor poderia se apresentar com a fisionomia do crente protegido. Leia em Atos 12, 11 a 15. Agente de Deus em relação aos eventos escatológicos. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mateus 13, 49. Os anjos vibram com o trabalho de salvação dos inconversos mediante o trabalho de evangelização da igreja na terra. A igreja é o espetáculo dos anjos, e a cada pecador que se arrepende há jubilo diante dos anjos. Leia Lucas 15, 10 ou 1 Coríntios 4, 9.
eles acompanham o crente na hora da sua morte. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Lucas 16, 22. Os anjos são enviados por Deus para servir os crentes das mais diversas maneiras. Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás, estavam com as feras, mas os anjos o serviam. Leia também Mateus 4, 6. Eu espero que tenha gostado desse vídeo sobre os anjos. É Dirceu Antunes aqui de Brighton, na Inglaterra. Até o próximo vídeo.